Getúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 23 de setembro de 2012, domingo. O verbete é de número 2426. Ele tem 4 páginas, 42 logias e 15 máximos. Eu chamo a atenção que a divisão do detalhinho tem 11 máximos. O tema é generalização autoassediante. A especialidade é psicossomatologia. Quem fez o verbete é a nossa veterana professora Adriana. Que número que é esse? Já, esse aqui é o número 37. Como é que é? Vocês estão morrendo de vergonha? O que vocês estão esperando para fazer os verbetes? Ela já fez 37, como é que fica aí vocês? Agora, definição. A generalização autoassediante é a operação intelectual capaz de entender, estender os resultados de determinada observação, corretos ou não, no conjunto de condições consideradas equivocadamente similares, efeito de alteração emocional e consequente perda de clareza pensênica, fundamentando os próprios argumentos e ações irracionais. A associação pensênica equivocada, a tendência a polarizar a autopensenização, a inclinação à inflexibilidade autopensênica, a circumpensenidade doentia, a batopensenidade autoassediante, a desarmonização holopensênica, a intoxicação dos holopensênicos incrementando conflituosidades, a miscelânea de fragmentos perceptivos, paraperceptivos e mnemônicos, a visão, audição e memória seletivas, a interpretação emocional e parcial dos acontecimentos, os brancos mentais, as rememorações restritas às ratificações da generalização incorreta, a dissociação desvairada, o raciocínio desatinado, a desorganização ideativa, a redução da autolucidez, as concausas extrafísicas das generalizações autoassediantes, a inspiração baratrosférica capaz de desencadear e ou fomentar a generalização infundada, o estado vibracional profilático capaz de restabelecer a harmonia intraconsciencial. Agora nós temos na argumentologia o tópico sobre a taxologia com 8 objetos da generalização autoassediante e os respectivos exemplos. Vale a pena ver. E também tem o tópico da profilaxia com a sugestão de 6 ações preventivas, diagnósticas ou desestruturadoras da generalização autoassediante. São 6. Na remissiologia dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Argumentação ilógica, autoassédio, distorção cognitiva, distorção mnemônica, distorção parapsíquica. Agora, a frase enfática. A generalização autoassediante concebe juízos irracionais, geradores de conflitos, incompreensões e desafeições. Faz da formiga elefante, ao olhar emocionado do intermissivista incauto. Você corrige prontamente as generalizações autoassediantes pessoais? E qual postura empreende perante as alheias? Agora, a mega análise aí com João Paulo são 20 itens. Antidiscernimento, estereotipagem, rotulação, irrazão e reflexão. Incompreensão, heteroculpabilização, distorção, dramatização, racionalização. Padronização, apriorismo, acriticismo, emocionalidade e imaturidade. Irracionalidade, subcerebralidade, pseudologicidade, psicossomatologia e enganologia. Agora aqui, o verbete hoje é apenas uma página sobre aniversariologia. O argumento é exemplificativo-lógico. Então aqui vocês vão ver o que eu falo do ponto de vista, inclusive, do bolo. Esse negócio da pessoa aniversariar e a pessoa vai lá e sopra, sendo que ela está resfriada no dia do aniversário. Aí pega resfriado de um monte de gente. Entende? Então isso aí, eu estou falando aqui bem claro que isso hoje está proibido. Todo mundo que tem mais cabeça, não tem mais ninguém soprando verdinha de bolo, não. Não existe isso.
Se o bolo é só da pessoa, ela pode soprar à vontade, mas é a hora que vai distribuir. Agora aqui, questionamento. No centro espírita existe a sala de paz para atendimento espiritual. Não sou espírita, embora esteja procurando a maneira de auxiliar as pessoas com energizações, e já me convidaram para a sala de paz. Recentemente fiz o curso de Dinâmica Parapsíquica e considerei um excelente curso, muito técnico e diferente das reuniões mediúnicas que pesquisei há algum tempo e que não me identifiquei totalmente, dado o teor religioso, embora a intenção do grupo fosse assistencial. E o senhor acha da participação nesse grupo de passistas usando a aplicação do arco voltaico no auxílio das pessoas? Haveria algum antagonismo pensando das pessoas do centro devido a essa técnica? Olha aqui, há 50 anos eu ajudei a fazer as câmaras de paz. Tentei colocar até os passos para o escuro que é a TENEPS, não consegui. Vamos ver se você consegue. Nós estamos no século XXI, pode ser que já mudou de lá para cá, depois de meio século, né? Foi mais de meio século. Outra aqui, tem uma boa percepção que, aliada ao detalhismo e parapsiquismo, me coloca em condição de perceber situações e pessoas de forma mais aprofundada. Também tenho facilidade de ler as entrelinhas, contudo, tais características não estão sendo positivas, porque tenho habilidade em pensar a problemática e dificuldade em ver a solucionática. Não estou sabendo usar adequadamente essas características e estou tendo muitos conflitos internos e externos. Poderia comentar e me ajudar a compreender a situação e o que devo fazer para mudar essa condição? O caso todo seria bom você fazer a técnica das 5 horas de auto-reflexão. Nesse caso, você vai começar a captar o que é que os amparadores estão dando para você e que você não acaba, você não conclui. A sua acabativa está ruim. Então, o processo de fazer a auto-reflexão de 5 horas pode ajudar você. Outra aqui. O senhor já comentou sobre a poluição do bolo com os perdigotos, aqui, do aniversariante, tertuliário do DAC. De que modo o senhor evita esse inconveniente dos aniversários? Não come a fatia do bolo gentilmente oferecida? Não, a primeira coisa é o seguinte, companheiro. Eu evito, devido ao meu processo de pré-diabetes, eu não como nada que tenha doce. Como a maioria dos bolos que eles dão nos aniversários tem muito doce, eu não como nunca. Nem aqui eu não como quando tem. Seja com sopro ou sem sopro. Há muito tempo que eu não como isso. Agora, no DAC Intermissiologia, o senhor poderia comentar e exemplificar sobre as comemorações extrafísicas sadias no período da intermissão? Olha, tem alguma coisa que eu já escrevi nos meus livros, seria bom você ver. Tem alguma coisa que eu falo do processo extrafísico. Agora, eu escrevi artigo. Pois é, tem também o Comitê de Para-Recepção, que é um verbete da enciclopédia. Seria bom você ver isso lá. Agora, ó, eu já participei de muitos para-eventos, como nós chamamos, são essas comemorações, são os para-eventos. Isso aí é impressionante, é muito mais sério do que aqui na Terra. Agora, é necessário que a pessoa tenha experiência disso para ter uma noção exata do problema, mas fica muito na base da teoria, é difícil. Agora, gente, eu queria aqui mais uma vez falar sobre a oportunidade de emprego. Vaga para auxiliar administrativo no campo do discernimento. O salário é de R$ 1.100. Turno de 8 horas por dia. Os interessados contatar a Faciliqui Pétalas. 45 2102 1400. 45 21 02 1400. Eu estou falando mais uma vez para ver se aparece. Eu não sei se tem candidato, depois eu preciso saber da nossa amiga, se já apareceu lá, como é que eles estão. Agora, a Vidade, por favor, eu entrego a professora Adriana para você. A Adriana já está acostumada. Agora, a taxologia... Só uma coisa que eu queria falar. Me fizeram aqui um negócio muito interessante, que são 170 fotografias do nosso povo. É o álbum de família da turma que defendeu já os verbetes aqui. Agora são 170 ao todo. Sabe, está tudo aqui. Vocês, a maioria que estão aqui. Sabe, você está, um monte de gente está aí. Você está,
Ela está. Até eu É e um o monte de Loche. gente. Até você. Eu e o Loche estamos. Até eu. Vocês estão aí, quer dizer. Agora, ó, as fotos estão muito bem feitas, a maioria estão com o microfone na mão. Sabe? Muito interessante. Esse eu vou ficar com ele aqui comigo, que vale a pena, porque a gente vê a cara das pessoas. Agora, tudo gente que eu já vi aqui perto, que a gente conhece bem. Pois é, eu quero ver se nós levamos isso aqui para 500. Quando começou, o povo tudo riu de mim. Agora já tem 170, eles deixaram de rir. O povo já está difícil agora, baseado nos fatos, está difícil de ir contra isso. Como é que fica? Vai contestar o quê? 170? Nós já somos atualmente quantos? 176, não é isso comigo? Eu não estou com eu estou sem o papel aqui também. Não, acho que é 177 comigo. É muita gente. Por favor. Então, Adriana, na taxologia, essa número 2, casuística, se podia dar uma geral, por favor? Posso sim, Arlindo. Então, a gente colocou aqui 8 objetos de generalização. Um deles é a casuística, que pode ser individual ou grupal. Por exemplo, a pessoa tem desagrado com uma certa ação isolada de alguém. E aí ela leva a intolerância àquela pessoa que fez a ação por considerar um padrão fixo, em detrimento de todos os retrofatos contrários. Então fala, não, a pessoa é sempre assim. Então tem muitas vezes em briga de casal, né? Não, mas você sempre faz assim. Então, peraí, sempre mesmo? Não, às vezes a pessoa fez uma vez ou fez duas. Então, tente a distorcer e colocar como se aquilo fosse um padrão generalizado, que um padrão que ocorra sempre, e na maioria das vezes não ocorre, quando é uma generalização dessa autoassediante. E aí tem muita briga em função disso. Eu vejo muito, a pessoa tem um ou mais defeito, pega aquilo dela e como se ela não generaliza. Assim, isso acontece. Isso eu coloco em algum lugar. Personalidade, olha lá, ó. A identificação de um trafá, seja real ou inferido, porque pode ser real, ela pode ter realmente esse trafá, ou então ela nem tem, mas a pessoa está achando que tem. Levando ao rechaço da consciência inteira. Então não, então você tem esse trafá, então você não presta mais. E a outra, então é a mesma coisa, uma generalização do mesmo jeito. Generalização é totalmente contra, é anticientífico, né? Existe uma generalização que ela é positiva, às vezes você tem experiência, né? Nesse caso aqui, é a generalização que é a negativa, é a autoassediante. Tem generalização que é positiva. Tem até o verbete generalização, né, que é do professor Valdo, em que coloca várias generalizações positivas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Desperticidade. É inexequível a conquista da desperticidade sem um autoparapsiquismo. É uma generalização. Mas esse ponto ele é baseado em fatos, em casuísticas, em experiências. Isso é uma coisa. Essa autoassediante é justamente o contrário. É aquela que você faz erroneamente, precipitadamente, por algum motivo que geralmente, por isso que a gente colocou a questão da emoção, no estado alterado de emoção, ou para mais ou para menos, ou está eufórico, ou está mais para baixo, mais deprimido, ou irritado, seja o que for, e aí começa a distorcer tudo. Então acha que tudo, um fato isolado, representa o todo. E aí que vai gerar todos os enganos e os erros. E na própria taxologia, número 6, ideologia. Sim. É a mesma coisa. A discordância ou incompreensão de um conceito levando à esnobação da totalidade do corpus teórico. Então, às vezes a pessoa pega um conceito, pega uma ideologia, uma ciência, algum corpus teórico. A pessoa não, tem isso aqui, eu não gostei. Então, pode ser ou porque ela realmente discorda, quer dizer, não está vendo o binômio admiração-discordância, ou porque ela não entendeu, ela generaliza, não. Então, nada disso aqui presta. Todo esse conceito presta. Obviamente, sempre tem aquelas ideologias, aqueles conceitos, que realmente, às vezes um conceito vai por tudo para baixo mesmo. Aquilo está anticosmoético. Mas a gente está falando aqui no caso da generalização. Às vezes não é isso. Não é que nem é um conceito anticosmoético. A pessoa não gostou. Não gosto daquilo, então isso aqui não presta. Isso aqui não me interessa mais. E eles nem
entendeu a fundo o porquê daquela afirmação dentro de determinada linha teórica. Tá ok, obrigado. Oi, Marilza. Eu acho que está desligado, Marilza. Eu estou te ouvindo, mas... Já foi. Sim. O verbete está maravilhoso, né? Ah, obrigada. E parabéns aí. O que inspirou você a redigir esse verbete? Qual a sua experiência quanto a esse assunto? Você vai perguntar isso para ela? Como você se sente defendendo o verbete? São as perguntas de sempre. Minha? Então, não, se faz para a pessoa. Tá. Então, veja, com ela não precisa fazer isso. Tem 37. Na página 9. Tá. Nona? Não, na linha 8ª da patologia. Da patologia. Pseudologicidade da elaboração mental distorcida. É interessante como as pessoas se firmam nisso, né? E eu gostaria que você abrangesse mais o que você colocou aqui. Olha só, começou até um pouquinho antes, né? Quando a gente fala. Você tem uma sequência aí muito boa. Eu vou seguindo a sequência. Então a gente fala, a autoconfirmação inverídica dos próprios apriorismos cronificados. Então a pessoa ela tem um apriorismo, então ela já vai observar aquele fato em função de uma coisa que ela já pensa que é certo, e ela acaba confirmando isso, só que isso é inverídico, porque ela fez uma análise superficial. Qual seria o próximo, então? A pseudologicidade da elaboração distorcida. Porque ela, na hora que ela está com esse raciocínio equivocado, a pessoa está pensando que ela está sendo muito lógica, que aquilo tem uma lógica incrível. Né? Então é uma pseudologicidade. Porque aquilo no final, as premissas estão erradas, tem uma série de erros de raciocínio ali. E na hora, com a emoção, a pessoa está se sentindo repleta de razão. Eu vivi isso. Eu tive que fazer uma viagem essa semana e convivi intensamente com uma pessoa que está num momento crítico e eu tentando mostrar para ela a questão da situação e ela se fechava assim. Quando eu olhei isso aqui, eu falei assim, foi tudo que eu vivi. Eu marquei várias perguntas e realmente elas ficam irredutivas, ficam irracionais, né? Dentro de uma própria lógica que é defendida muito fortemente. Então, muito obrigada, parabéns, muito bom o verbete. Mas olha, a verbetógrafa, pensenologia, primeira linha. Como reverter o holopensene pessoal da emocionalidade descomedida nas vivências em uma socim patológica? Olha, a socim patológica a gente vai mudar com muito paciência, né? Não se muda uma sociedade de um dia para o outro. Agora a gente consegue mudar com um pouco mais de facilidade, eu não digo, mas com um pouco mais de eficiência, né? Então o que acontece? A gente vai mudar, o externo ele tem uma série de fatores que não está sob o nosso controle. A nossa intraconsciencialidade, nós temos algum controle. Então, o que acontece? Eu não posso mudar os fatos, eu posso mudar o modo de eu encarar esses fatos. E na hora que a gente chega à conclusão que, com a emoção, na hora que a gente fica irritado ou exacerbando qualquer tipo de emoção, nós estamos pensando de uma forma mais distorcida, vai ficar mais confuso. E isso vai ser até mais difícil de lidar com os problemas, vai ser mais difícil achar soluções. A gente começa a ver a improdutividade dessa postura. Então, porque na hora que você faz essa pergunta, parece que você está justificando, como se fosse justificável ficar com uma emoção descomedida diante de série de atrocidades que ocorrem aí no mundo. A gente sabe disso, ninguém está iludido que não é assim. Existem muitos problemas no mundo. Mas a forma da gente vir e poder atuar para mudar alguma coisa é através, estando mais tranquilo, pensando com racionalidade, com tranquilidade. Então é isso. Mudar esse holopensene vai depender de você mudar a forma de enxergar as coisas. Na fatologia, primeira linha. Como colocar ordem na miscelânea de fragmentos perceptivos, paraperceptivos e mnemônicos que surgem nas vivências de campo do SCP-2? Olha,
Aí depende de que você está falando. O que a gente está falando aqui dessa miscelânea é um conjunto confuso de coisas, né? De fragmentos perceptivos, paraperceptivos e mnemônicos. Na hora que a gente está falando isso em função de uma ideia errada, de uma generalização, é que a pessoa ela mistura isso, coloca tudo isso no mesmo saco e, às vezes, cria ilações errôneas. Quando a gente está falando de parapsiquismo, é diferente. Então, a gente vai ter uma série de percepções, de parapercepções, inclusive de lembranças. E aí, o que vale é registrar tudo e começar a ver os padrões de ocorrência disso, checar se outras pessoas perceberam a mesma coisa, se for um campo de ACP2. Então, você vai deslindando aos poucos essa para-realidade. Então, é diferente do contexto que a gente está colocando aqui, mas eu entendo a sua pergunta. O parapsiquismo é isso. Nem sempre, ou podemos dizer quase que a maioria das vezes, as coisas não vêm como uma pangrafia, que a gente pega toda a informação de bloco. A gente vai pegando pedaços, fragmentos de parapercepções, de percepções e de lembranças que a gente vai juntando a partir do raciocínio, dos registros, até a gente começar a chegar a conclusões. Sempre com muito raciocínio. A pangrafia é justamente isso. Ela atua por atacado. Mas tudo que nós trabalhamos é a varejo. Isso. Agora aqui, como tentar eliminar o tão sutis e sagaz auto-engano? Fatologia linha 9. Patologia linha 9. O auto-engano. Pois é, aí como é que a gente vai? Primeiro a gente começar a ver que não é um bom negócio a gente se enganar, né? Porque é um paradoxo até do auto-engano. A pessoa vai querer enganar a si mesma, o que ela ganha com isso? Nada. Então, na hora que a gente parte do princípio que isso não vale a pena, aí vale aquele paradoxo, né? Ou aquele princípio. O paradoxo é melhor, que é melhor a mais dura realidade do que a doce ilusão. Por quê? A ilusão, eu não consigo fazer nada para mudar. Se eu encaro a realidade, por mais difícil que ela seja, eu já tenho meio caminho andado para começar a procurar uma solução e mudar para que isso deixe de ser uma dura realidade e possa ser uma realidade um pouco mais vivenciável. O socialismo é o melhor para a humanidade? O senhor é socialista? Quais as suas críticas em Pacto Terápico ao marxismo? Olha, Marx já era, né? Vamos esquecer disso. Outra coisa, socialista eu não sou. Eu sou da democracia pura. Agora, veja, socialista foi o Stalin, um dos caras que mais mataram gente, se não for o que matou mais no século XX. Ele era socialista. Olha lá o que é que deu. Eu sou da mega fraternologia, isso é democracia. Vamos pensar nisso. Agora, a palavra socialista já está prostituída, não vale mais a pena. Igual comunismo, não adianta. As coisas têm que ser todo mundo comum, porque todo mundo é irmão de todo mundo, desde a barata ao vírus da AIDS até a gente. Existe uma consciência muito parecida com a senhora, algumas vezes sonho com essa pessoa. O senhor a conhece? Pode me dizer quem é? Sim, ele é da nossa equipe de trabalho aí, do enumerador. Parece mesmo comigo. Agora, ó, todo mundo que tem barba branca pode parecer comigo. Poderia aprofundar e exemplificar na página 13, para a fatologia, o item, as concausas extrafísicas das generalizações autoassediantes? Em sua opinião, a etiologia das generalizações autoassediantes são, em geral, de base extrafísica? Não, eu não diria que são sempre, não. Muitas vezes é o próprio raciocínio errôneo, equivocado da pessoa, como a gente falou, ela está emocionada, as emoções começam a distorcer a forma dela pensar, e ela faz isso pela própria maneira dela, quer dizer, um fenômeno mesmo anímico dela. Agora, a gente não pode esquecer, se a gente está falando de multidimensionalidade, que muitas vezes isso pode estar sim ocorrendo junto com alguma inspiração baratrosférica, ou então às vezes a pessoa ela começa a pensar de uma forma equivocada. Aí tem a turma lá que vai gostar muito, né? Então começam os assediadores a aproveitarem isso e colocarem mais lenha na fogueira, como dizem. Ou a própria, às vezes, a questão energética. A pessoa chega, começa a se sentir um pouco intoxicada, que ela vai sentindo mal e acaba os pensamentos ficando mais confusos em função de uma intoxicação energética, dá algum bloqueio, e ela começa, então, a partir daí, começar a pensar de uma forma equivocada. Então é isso, não é sempre não, mas não podemos esquecer esse fator que é importante.
Ana, em neossinapsologia, você poderia explicar melhor ali, aprofundar os obstáculos emocionais à formação de neossinapses? Sim, é justamente isso. Na hora que a gente está emocionado, às vezes, ou quase sempre, nós temos dificuldade de fazer novas abordagens. O que é a nova sinapse? A neossinapse é que você vai fazer uma ligação, uma associação de ideia, alguma coisa diferente, inédita, que você não tinha antes. É uma neossinapse. As emoções, muitas vezes, elas podem obstruir essa formação. Então, a gente começa a tentar simplesmente encaixar aquilo que nós estamos vendo em algo que a gente já sabe. Então, ou até para confirmar aquele apriorismo, aquela ideia que nós temos antes. Então, isso era isso que eu queria dizer. Adriana, na página 13, em psicologia, você podia explicar um pouco o desgaste interconsciencial nas patomimeses do ciclo conflito-reconciliações? Olha, isso aqui é uma coisa que a gente observa, né, no dia a dia, na vida em comum aí das pessoas, que dá um desgaste quando começa esse processo de conflito-reconciliação. O que é isso? É muito comum falar do amor ioiô, já ouviu falar? Do amor ioiô, aquele casal que vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Briga, separa, um não larga. E aí as pessoas acham, não, isso não tem nada demais. Até falam, não, a briguinha de amor esquenta a relação, né? Então, isso estou falando em casal, mas põe isso em amizade, qualquer outra coisa. Então, acha que simplesmente aí tem aquela briga, as pessoas briga, depois reconcilia. Depois briga de novo, reconcilia. E há a ilusão que não, está tudo bem. E pode até com isso haver um certo descuido. De achar, não, então não tem problema não, eu brigo, mas daqui a pouco eu vou reconciliar, está tudo certo. E nem sempre é assim. As pessoas têm que lembrar que isso vai havendo um desgaste da relação. Vai havendo um desgaste da confiança. E às vezes fica difícil, sim, não é tão simples. Não vai voltar como se era antes. Então, isso que a gente queria alertar aqui. Tomar esse cuidado, que não é tudo bem, é importante as pessoas se reconciliarem, óbvio que é. Mas não ficar uma coisa leviana. Ah, não, eu vou brigar, depois volto, vou brigar de irmão. Ficar brigando é melhor evitar brigar. Então, evite conversar, evite colocar as dificuldades de uma forma mais madura, ao invés de simplesmente ficar brigando, fazendo conflito. Depois, não tem problema não, depois a gente reconcilia. E isso desgasta o alopensene, as energias. E a relação também. Essa relação vai ficando difícil. Não dá muita vontade nem de conversar com a pessoa, porque vai cansando. As pessoas cansam, né? Então era isso que a gente queria aqui ressaltar, que eu acho que é muito importante. Beleza. E na mesma página, em parapatologia, você poderia explicar a inspiração paratrosférica capaz de desencadear e ou fomentar a generalização infundada? Isso, que às vezes aquela inspiração paratrosférica tem até um verbete, tá? Que é aquela inspiração de assediador, ou de uma consex que está ali mais doentia, que ela vem dando aquela inspiração para você fazer alguma coisa equivocada. E às vezes isso pode vir aquilo que foi perguntado antes, né? Essa inspiração desencadear essa generalização. Tá vendo? Essa pessoa é assim mesmo, tá vendo? Tá vendo? E a pessoa vai entrando naquela onda, em vez de pensar com mais tranquilidade. Peraí, é sempre assim? Não, vamos contextualizar a situação, né? Ou o contrário, já aconteceu, já houve a situação, mas fomenta, piora, e fica a gente fala, aquela briga aguerrida, aquela desafeição aguerrida, tempos e às vezes é um processo de generalização. Se a pessoa houvesse parado para pensar, talvez veria que as coisas fossem diferentes. Então, isso que a gente queria colocar. Professor Valda, sim. Aqui no verbete do DAC, Sim. não, eu vou comentar, o senhor não precisa ler não, no geral. O senhor fala a respeito daquela senhora que segurou praticamente a vida dela por causa do aniversário do filho. Eu queria que o senhor expandisse um pouquinho essa questão de como é que a pessoa segura um processo desse. Segurou o que Ela manteve a vida dela por 6 meses esperando o aniversário do neto. Como é que expande um pouco essa questão? Nós somos consciência. A consciência é superior à matéria, mesmo a matéria biológica. Se a pessoa coloca a vontade dela, a intenção dela, com as energias dela, ela segura mesmo o corpo que está se desmanchando. Eu já vi isso várias vezes. O caso daquele... Então ela marcou direitinho, só depois do aniversário. O caso ali E aquilo acontecia. Eu já vi vários casos assim. Do José Alencar... Eu vi casos que eu segui, casos que outros me contaram.
do Zé Alencar pode se encaixar como exemplo desse, o Como é que vice-presidente? O José Alencar, que tinha câncer toda hora, pode se encaixar de repente num caso desse que ele segurava? Ele segurava, porque ele tinha uma personalidade muito forte, estava sempre rindo do processo. Entende? Com isso, ele aumenta o sistema imunológico. A pessoa aguenta. Agora, eu penso o seguinte, aquele negócio que nós estávamos debatendo aqui, de fazer essa lei aí da vitalidade, aí do vitalismo, de acabar com isso aí é um problema difícil, por causa disso. Pois é, o testamento vital tem que dar um jeito nisso, isso aí não é bem assim não. Esse negócio está muito superficial por enquanto, tem que estudar mais. Agora, que é um fato pense, a sua consciência é superior à matéria. A sua vontade é o maior poder que você tem. Se a sua vontade está siderada dentro de uma intenção, aquilo estabelece um fato. Aquilo vai. Agora, que é você que está mandando o seu próprio corpo, é um problema seu, é muito menos difícil do que parece. Agora, tem o caso também dos familiares que mantêm a pessoa viva, né? Com aquela energia. Não, mas isso é muito relativo. Só quando a pessoa é muito frágil. Agora, se uma pessoa quer morrer, ela vai acabar morrendo mais depressa. Se uma pessoa não quer morrer, ela vai demorar a morrer. Isso é a regra. Agora, uma pessoa, por exemplo, que ela quer morrer, sai de baixo. Ela vai acabar morrendo. Não é só por suicídio, não. A falência geral dos órgãos. O próprio pensamento dela vai enfraquecer os órgãos e sistema, ela vai morrer mais depressa. Tudo isso eu já vi. Entende? O negócio é levantar o ânimo do doente se é possível ele viver mais tempo. Às vezes tem problema de família, processo disso e daquilo, às vezes é bom. Então levanta o ânimo. Não é da injeção dele, nem nada não, entendeu? Um sossega-leão ou um negócio para colocá-lo aí com passar de 110 para 220. Não é isso. O problema é ele se conscientizar do processo. Se ele determina aquilo, acabou. Se a pessoa não quer morrer, não é fácil. Eu já vi gente aos frangalhos, aos pedaços, cheia de metástases, até no olho. Você está entendendo? E ela sobrevive, a pessoa sobrevive. Recentemente li um artigo do cientista Roberto Lanza e a teoria dele sobre biocentrismo. Ele diz que a chave do universo está na consciência e na vida. Poderia falar sobre algo? Não, eu não sei nada dele. Eu só sei que a chave do universo está no primo pensene, que eu não sei o que é. Estou iniciando a docência, estudando para a primeira aula e surgiu o questionamento. Qual a forma mais eficaz de uma consciência em criar novas sinapses? Estudar, para melhorar o mental soma. Aí ela cria neossinapse. Podemos dizer que a utilização de verdade para compor mentiras também seria uma operação da generalização autoassediante? É com você. Como é que é o Vou ler negócio? de novo. Lê de novo. A utilização de verdades para compor mentiras também seria uma operação da generalização autoassediante? Verdades para compor mentiras, eu não entendi muito isso aí. É uma pessoa que fala umas verdades por um lado, para depois falar de mentira por outro. Aí tem que ver. No DAC poderia exemplificar em conclusão a frase: não podemos esquecer que existe comemoração extrafísica sadia no período da intermissão. Sim, o que você quer saber? Eu já vi um monte de comemorações. A mais séria foi uma senhora que morreu na minha cama, que ela era a nossa cozinheira durante muito tempo. Ela que se ofereceu para ser. E queria morrer trabalhando conosco, comigo. Ela tinha um coração enorme e um bosse enorme. Chamava-se Ana. Era uma santa, ajudava todo mundo. Gostava de andar descalça. Não adiantava colocá-la com chinelo, nem qualquer coisa, não. Agora, o que se passa? Ela morreu lá em casa, e a hora que ela morreu, então, no dia que ela foi recebida numa comemoração extrafísica, eu saí do corpo e fui lá para ver, e vi ela chegando, aquela estrela. Agora, a coisa mais importante era isso, aquele centro de energia, um verdadeiro sol. A hora que ia chegando assim, começava a materializar, e daí a pouco começava a aparecer, e ela com um bosse enorme. Sabe o que é bosse, não é papo? Aquele enorme aqui assim, ó. E ela mais lindérrima. Entende? E o povo tudo recebendo. Ela tinha sido da monarquia na Europa, e
naquela condição, ela quis vir para ajudar o povo que ela tinha encaminhado. Que é aquele negócio que a gente falou aqui, processo da assistência, a liderança assistencial. O caso da Ana, por exemplo, foi uma das coisas mais bonitas que eu vi extrafisicamente nesse corpo aqui, do jeito que é e projetado. Agora, eu já vi outras coisas, né? Eu falo, quem quiser ler, é só ver o último capítulo do livro Projeções da Consciência, capítulo 60. Aquilo lá também é comemoração, isso aqui. Mas tem um monte, nesse livro Projeções da Consciência, tem várias comemorações. São os para-eventos. A pessoa vê isso, ela vai entender. Né? Adriana, em Efeitologia, página 13... Sim, pode falar. Eu queria, por favor, que você ampliasse os efeitos do autoassédio na intensificação emocional e o efeito do orgulho na inadmissão das falhas incontestáveis. Sim, o efeito do autoassédio, ele vai na intensificação emocional. Então, vamos supor que a pessoa já está emocionada com alguma coisa. Conforme aquilo que ela está pensando, se ela começa a entrar em algum processo de autoassédio, ela vai intensificar aquilo. Então, se ela já estava com raiva, ela vai ficar com mais raiva. À medida que intensifica a emoção, aumenta o assédio. Começa a arranjar justificativas para aquela emoção patológica. Então, só vai aumentando. Vai aumentando a bola de neve, vai aumentando a situação. As duas coisas, né? E a segunda o efeito do orgulho na inadmissão das falhas incontestáveis. Isso aqui é aquela história. A pessoa que ela é muito orgulhosa, ela vai ter muita dificuldade de admitir o erro. Aí entra na que é incontestável, às vezes, é óbvio. E a pessoa fica lá, aí tem até o verbete que eu já escrevi, que é o orgulho teimoso, né? A pessoa fica lá reiterando aquela condição, às vezes por orgulho de não querer admitir que estava errada. Isso é muito sério. Muito bom. Adriana, você lembrou do seu verbete, orgulho teimoso é seu, né? Isso, é meu. Mas tem um outro que, em cima da pergunta da Sabrina, é sobre o processo emocional, a convivência. É meu? O mito do amor romântico? O amor ioiô é citado lá. Em cima da sua pergunta, é excelente o verbete dela. Pode fazer uma pesquisa lá. Adriana. Sim. Acho que de cima para baixo, patologia, terceira linha. Os brancos mentais, com relação ao tema do verbete, dá para você aprofundar? Sim. Porque que a gente observa, na hora que começa essa generalização, a pessoa tende, né, que estiver generalizando, a generalizar, literalmente, né? Então ela vai, por exemplo, pegar um fato e ela vai falar que sempre foi assim, começa a usar o sempre, o nunca. E com isso ela esquece, às vezes, aquilo que corrobora que não é bem assim. Isso é um fato, às vezes, isolado, ou que é uma situação isolada. Então, naquele momento, dá um branco mental, e às vezes até, dependendo do caso, começa uma série de acusações que totalmente infundadas. Se você pensar pela memória, a pessoa não recorda que não é bem assim. Fala, não, sempre foi assim. A gente até comentou a questão de briga de casal, né? Mas você sempre faz assim. Não, você nunca faz isso. E começa aquela ladainha, e às vezes, não é bem assim. Sempre não. Ó, tem essa vez, aquela outra. Então, esquece de tudo aquilo que não é. Então, quando começa essa ladainha, é aí para a gente ficar de olho. É o que a gente coloca lá numa das profilaxias, a questão da caracterização, especificar a argumentação, evitando o emprego irrefletido dos vocábulos sempre, nunca, jamais, todos, ninguém, tudo, nada, ou sou assim e já sei. Isso acontece em tudo. Quer ver outro exemplo? A pessoa fala assim, eu sou tímida. E aí se já se rotulou, por exemplo, sou tímida. Ela fala, peraí, sou tímida em tudo quanto é lugar? Na minha família também? Com o meu cachorrinho também sou tímido? Não, peraí, eu sou tímido com... Não é.
em determinado contexto que eu sou tímido, por exemplo. Já começa a especificar. Ah, não, eu sou tímido, às vezes, no ambiente de trabalho. Ou eu sou tímido na presença de determinado holopensene, ou determinado padrão de pessoas. E a pessoa começa a especificar e vai ficando até mais fácil ela achar a solução. E ela pode chegar à conclusão, não, eu sou tímido no ambiente X ou perante pessoas Y. Opa! Já fica mais fácil para ela fazer uma pesquisa, aprofundar e descobrir, então, por que eu faço isso? Por que eu ajo assim? Qual é a vantagem? Eu estou protegendo o quê? Aí ela vai entrando. Na hora que faz o generalização, sou tímido, ou qualquer outra coisa, né? Um exemplo, sou tímido, ela já generalizou, ela se estigmatizou e não tem nem por onde começar a pesquisar. E às vezes não. Geralmente as pessoas não têm a mesma postura com tudo. Ela tem em algumas situações. Então era isso que a gente queria colocar aqui, ó. Outra coisa que a gente fala também é analisar a situação presente, evitando a exumação descriteriosa de retroeventos, que é o contrário do branco mental que você falou. Mas a pessoa ela tem o branco mental para algumas coisas e para outras ela começa a puxar. Por que em 1900 e bolinha aconteceu isso? Por que naquela outra vez? Por quê? E começa fazendo uma exumação, que a gente chamou o nome de exumação mesmo, que o negócio já estava morto lá, né? Exuma o negócio de uma forma descriteriosa, totalmente fora de critério, para justificar alguma situação que ela está generalizando. Tá claro? Adriana, página 12, fatologia na quinta linha de baixo para cima. A pseudologicidade da elaboração mental distorcida. Você pode falar um pouco mais? Como é que a gente percebe essa pseudologicidade? Que às vezes ela vem bem disfarçada de argumento lógico, né? Coerente. Exatamente. Você pode dar umas dicas que você já desenvolveu nesse sentido? Olha só, é o que a gente coloca lá naquela solução. Por que é uma pseudologicidade? É que na hora que a pessoa está fazendo essa elaboração mental, ela está emocionada, ela está com as emoções todas à flor da pele muitas vezes, ela começa a fazer uma série de afirmações ou dentro da cabeça dela, ou então, às vezes até uma forma auto-hétero, né? A gente deu o exemplo para ela mesma, o diagnóstico dela, de, eu sempre assim, eu não presto, ou eu sou bom demais, eu sou ruim demais, ou para os outros, a pessoa é assim, ou assado. Na hora que ela generaliza, às vezes ela cria uma série de argumentações lógicas para ela, mas que não são lógicas, são pseudológicas. Então, às vezes ela vai pegar dados, fatos, mas de uma forma distorcida. Ela pega casos isolados e generaliza. Então, a solução para isso, Eliana, é o que a gente tenta colocar aqui. Por exemplo, antivitimização. Desconfiar do sentimento exacerbado de injustiça contra si. Então, se começar, um exemplo, se começa aquele pensamento, começa a achar que o mundo está contra mim, abre o olho. Tem até o mito, né, que a gente coloca aqui, né, o mito do cosmos conspirar a favor ou contra si mesmo, né? Então, não é mesmo? Aí começa assim, não, mas é sempre assim. Ou então o outro, você sempre faz assim, heteroculpabilizações emocionais, geralmente aguerridas, né, brabo e improdutivas. Então, essa é uma solução para a gente tentar ver essa ilogicidade. A outra, a gente já falou, não falou essa não, atualização. Analisar a situação presente, falamos, né, evitando a exumação. E aí era a pergunta, qual o problema, como resolver, quem precisa ser envolvido e quando. Então, isso é mais direto. A caracterização a gente já falou, ficar atento quando a gente começar a falar essas palavrinhas aqui, né? Despersonalização, eclipsar o egão para sobreparar analiticamente os acontecimentos, evitando contaminar a observação com afetos, traumas e defesas pessoais anacrônicas. Aqui, aquele verbete que é bom para isso é o endosso sentimental. Porque muitas vezes, na hora que a pessoa começa a fazer esse processo de generalização, é aquela história, ou você é contra mim ou a favor de mim. Ou você está comigo ou está contra. Ou a coisa é branca ou ela é preta. Não vê que existem nuances, tons de cinza. Então a pessoa começa a jogar. O tudo ou nada que a gente chega a colocar. A gente chega a colocar na coloquiologia, né? E muitas vezes, com isso, começa a fazer em vez de sobreparar a situação, começa a analisar os fatos em função de afeto. Então, se eu gosto do fulano, tudo que ele fala, eu concordo.
Se eu não gosto do ciclano, tudo que o ciclano fala, eu já sou contra a priori. E esquece que, às vezes, aquela pessoa que a gente gosta pode falar errado. E vice-versa. Aquela pessoa que a gente não tem muita empatia, pode estar certa naquele momento. Então, na hora que radicaliza, né, ou personaliza aquilo, por você vai colocar você ali, aquela que eu sou mais afim, muitas vezes a gente pode se enrolar também nesse raciocínio. Relativizar. Pesquisar e ponderar outras interpretações possíveis para a ocorrência em exame, evitando a fixação de veredicto precipitado com base em poucas impressões iniciais. Então, às vezes, a pessoa vê uma situação só, não vi, não gostei, ou pega um princípio, uma primeira impressão, generaliza aquilo e não pondera que pode, aquele fato que ela está observando pode ter várias outras interpretações. A gente fala um pouquinho nisso também no verbete faces histriônica, né? Então a pessoa chega e fala assim, a pessoa está com a cara mais séria, está com raiva de mim, ou está chateado comigo. Está generalizando. Às vezes não, a pessoa está com dor de cabeça, a pessoa está com enxaqueca, está com dor de barriga, sei lá o quê. É sempre autorreferência, né? Aí entra uma questão de... Tudo gira em torno dela. O cosmos está todo girando em torno de mim. Então também são generalizações. E por último, a tranquilização. Buscar sustentar a calmia íntima, evitando dramatizar as vivências. Isso é o mais sério e eu diria que também é o mais difícil, né? Que a gente já tem falado isso em outros verbetes, é porque justamente na hora que é a emoção exacerbada que vai desencadear esses pensamentos mais distorcidos. Então, se a gente consegue, pelo menos, manter dentro do limite do aceitável uma calmia íntima, a gente tem mais chance de perceber as coisas. Então, tem aquela, qual emoção estou sentindo? Por quê e vale a pena? Essa pergunta aqui é muito séria. Principalmente na questão da irritação, né, que a gente está tentando, todo mundo aí fazendo um esforço de começar a cortar as irritações. Se sentiu, fala, por quê? E vale a pena? Geralmente a resposta última não vale a pena, né, Adriana? Pois é, vale a pena. Então, acho que isso aí ajuda um pouquinho. Muito obrigada, está ótimo. Adriana, aqui no ar, Renzo. Pode falar. Na taxologia, a número 7, personalidade, a identificação de trafar, seja real ou inferido, levando ao rechaço da consciência em questão. A gente percebe aí que falta, né, o entendimento, o aprofundamento da questão do binômio admiração-discordância. Perfeito. Né? E essa falta de entendimento desse binômio, além da falta de reflexão, tem a ver também com um pouco de apriorismose, como você mencionou agora há pouco, que não deixa de ser um mecanismo de defesa do ego. Né? O que estaria por trás dessa apriorismose, sendo que, se a pessoa deixa aqueles autodogmas dela de lado, ela vai obrigatoriamente entrar numa recim, iniciar uma recim. Né? Mas aí, como ela já tem, às vezes, aquele trafarismo, aquela postura de não vai dar certo, então ela fica rodando, circulando nesses mecanismos de defesa do ego. Então, eu te pergunto, como uma pessoa, a gente pode superar um trafarismo, essa postura trafarista que impede a recim, que acaba mantendo todo esse ciclo, né, de trafares predominantes, né? Como é que você... Olha só, para não generalizar, tá certo? Isso. Tem que ver, assim, especificar aonde isso acontece. A pessoa é trafarista em tudo? Ou ela vai ver, não, às vezes ela não é trafarista, às vezes na relação amorosa. Ela sempre se dá bem, tem sempre bons relacionamentos, nisso não é. Mas no trabalho, na profissão, ela sempre se joga para baixo e se coloca sempre, não consegue um emprego adequado, sempre está aquém das possibilidades dela. Então, o que eu vejo, o primeiro passo, Enzo, é a pessoa detectar aonde é isso. Eu acho muito difícil ter isso de uma forma geral. Vai ter algumas áreas que isso acontece e outras que não. Que na hora que você descobre que áreas acontece, é que você já começa a ter mais subsídio para trabalhar. Entende? Certo. Então, eu vejo que você tem que ir por ali. Qual área, qual situação que a pessoa... E tem vários verbetes até falando disso. Tem o síndrome da pré-derrota, da professora Mi, né? Que é a pessoa que já, antes de começar, ela já está derrotada.
Se é uma pessoa que ela tem uma visão mais trafarista do mundo, ela pode até ver aquele verbete que é o polianismo terapêutico, né? Começar a ver o mundo um pouquinho mais cor-de-rosa, fazer esse exercício de ver o mundo cor-de-rosa, mas sem perder os pés do chão. Então, é necessário, nesse momento, fazer um diagnóstico mais apurado. Então, para o diagnóstico, a pessoa tem um conscienciograma, que é a ferramenta, tem a própria consciência terapia, que existe hoje as ferramentas que vão ajudá-la a diagnosticar qual é o ponto que pode estar levando a esse trafarismo, né? Em relação a si ou em relação ao mundo em geral, ou ambos, né? Certo. Ajudei, Enzo. Professor, o senhor indicou aquele filme para nós lá, O Suspeito, Mora ao Lado. Eu vou te perguntar, o senhor viu o filme Instinto Secreto, o Kevin Costner? O filme Instinto Secreto tem um caso muito parecido com esse que o senhor indicou, mas ele é muito mais profundo e mais problemático. Estou te sugerindo para ver até. Porque uma pessoa de renome na sociedade, veja, Eu só sei que personalidade igual da mulher que assassinou a outra, isso aí é muito raro você descobrir em filme. Que aquilo lá, o plot é perfeito. Quer dizer, a história, o enredo, o script. Esse que eu estou te falando, sabe ele aquilo é tudo baseado em muita elaboração de pensamento. Agora, esse aí, ele tem, se eu não me engano, uma consciência, que não dá para a gente saber se é uma consciência ou ele é esquizofrênico, que conversa com ele o tempo todo. São dois atores de ponta, o Kevin Costner e o outro, não me lembro. Não, mas ali esse livro, esse filme que eu indiquei é mais sério. Ali não tem nada não, é a mulher com a mulher. A pessoa pensar como as pessoas elaboram o mal. O ódio é um negócio seríssimo. Eu nunca vi um filme tão bem feito como a cena dessa personagem da mulher. Para mim, bateu o recorde baratrosférico de tudo que eu já tinha visto. Por isso que eu falei, vou pensar. Agora, é lógico, aquilo foi baseado em fatos. Alguém pensou naquilo, ouviu falar, alguma coisa dele. Está na cara. Porque ele é perfeito, é matemático. O ato do processo do assassinato é matemático. Ele fechou tudo. Entende? Terrível. E outra coisa, do jeito que eles fizeram o filme, ela está vivendo a vida dela, não tem problema nenhum depois. Uma vergonha, né? São esses filmes que eu jamais deixaria chegar perto deles para fazer qualquer coisa. Já pensou? O que é que não vai sugerir povo? É igual aquele filme que o cara matou uma opção de gente, pegou o dinheiro todo, depois fugiu com a mulher mais bonita do filme, vai embora para as Bahamas. E acaba vai para uma praia paradisíaca. Quer dizer, não tem moral nenhuma. Tem um monte desses filmes assim. Tem novela. Esse aí, por exemplo, tem moral nenhuma. É um perigo. Mas... Aquele do Cannibal, ele escapa e vai para... tem um monte desses que o cara sai depois no avião, no carro, na praia, no navio. Anthony Hopkins. Uma vergonha, né? Adriana, na página 12, tá. Em fatologia, na 6ª linha, você pode explicar aqui essa interferência tendenciosa de pensamentos? A inferência, né? A pessoa vai inferir de uma forma tendenciosa pensamentos, intenções e motivações no outro, né? Então, talvez faltou no outro aqui. Não sei se ficou claro. Quer dizer, a pessoa, na hora que ela está com esse pensamento lá confuso, ela infere que a pessoa está pensando aquilo, ou até uma intenção, uma motivação, muitas vezes que ela é irreal. Ela não está baseada, pautada em fatos ou parafatos. É baseada em achismos, que ela quer confirmar aquilo que ela está pensando. Então, ela cria, não, a pessoa está com a intenção da pessoa é essa, ou a motivação é essa, ou está pensando isso, às vezes não é nada disso. Tá, ok. Em cima mesmo, na fatologia, na primeira linha, a miscelânea de fragmentos perceptivos, paraperceptivos e mnemônicos. Isso é o que a gente está falando da generalização, né? Na hora que a pessoa faz uma generalização sem nenhum critério, ela junta no mesmo balaio uma série de fragmentos e tira conclusões a partir disso de uma forma sem critério, sem pensar muito. Acha que é verdade. É o que a gente coloca na coloquiologia, né?
o ato de misturar alhos com bugalhos, confundir as estações, colocar tudo no mesmo saco. Então, coloca tudo ali, coisas que são diferentes, que não têm associação, não têm ligação, e a pessoa começa a ligar aquilo de uma forma equivocada, geralmente movida por muita emoção, e isso vai gerar uma série de coisas erradas, como a gente fala, pode gerar uma autoexposição incoerente. Ela vai começar, às vezes, a se expor de uma forma que não bate com aquilo que ela pensa. Pode contaminar as pessoas sugestionáveis do entorno com esse raciocínio. Sim. Se é uma pessoa muito, às vezes, que ela tem uma boa lábia, boa de comunicação, ela pode começar a fazer isso e, com isso, outras pessoas se contaminarem com essa ideia distorcida. Pode induzir ao erro, não só a ela como os outros. Podem gerar acusações injustas, porque a pessoa está generalizando uma coisa que não tem fundamento. E rotular ideias, pessoas, grupos e contextos. E isso vai ter os prejuízos, vão gerar soluções insuficientes. Quer dizer, está tudo basado, está sem fundamento, não vai ter solução. O problema, às vezes, vai tender a aumentar. E vai estremecer as amizades. E tem uma série de perdas que a gente coloca aqui, que são desse pensamento. Então, vou mostrar como é interessante a gente começar a pensar nisso. Então, a gente vê na questão de preconceitos, por exemplo, a gente coloca na taxologia a questão da condição étnica, ou cultural, ou profissional, ou de gênero, classe social, ou uma característica somática. A pessoa fala, não, toda loura é assim, ou todo francês é assado, ou todo negro é de outra forma. Então, a pessoa pega um preconceito, gera um preconceito, que ele é nascido de uma aprendizagem cultural, às vezes, pode ser cultural, aquilo na família, ou na mesologia, ou às vezes uma má experiência com determinado indivíduo. Então, não deu certo com determinada pessoa. Ela tinha um tipo físico, não gosto mais de pessoa alta, ou não gosto mais de pessoa baixa. Sim. Isso parece loucura, mas é mais comum do que a gente pensa. A gente vê alguns relatos assim. E pode levar ao desprezo de um grupo social inteiro. Então, não gosto, não me dou bem com determinada etnia. Às vezes, por que você não se dá bem com determinada etnia? Ah, porque teve uma pessoa lá, quando eu era na infância. Então, as pessoas começam a gerar uma série de apriorismos, não questionam esses apriorismos, e isso pode ir gerando uma série de problemas depois. Ok, obrigado. Sim. Oi, eu queria que você comentasse a enumerologia, por favor. Tá, vamos lá. Assim, isso aqui é a síntese, né, da questão da generalização. Então, é o ato de adulterar o pensamento. Então, o pensamento da pessoa, ela vai começar a ficar adulterado. Quando você fala o ato, você fixou bem, né, a palavra. É o ato, é a situação. É o ato. Você então, se refere assim a um momento, ou momentos em que a pessoa tenha esse hábito, essa mania de fazer? É na hora mesmo, na hora que está acontecendo o fato, na hora que está ocorrendo a generalização, é esse ato. Ela age como um mecanismo de defesa e executa o ato. Isso. Então vai lá, vai adulterar o pensamento, vai obscurecer a percepção. A partir desse momento, a percepção já está distorcida, né? Sim. Então já está, tudo que vier só vai ser captado aquelas coisas que corroborem aquilo que está pensando, com a forma né? de pensar. Vai obnubilar a razão. Então a racionalidade começa a já ficar mais alterada. Sequencial, né? Isso. Vai deturpar o juízo. Então todo aquele juízo que a pessoa tem para analisar a situação, se é boa, se é má, já está todo mais alteradinho, né? Vai desregrar a imaginação, isso é que é terrível, né? A imaginação solta, fica lá totalmente, vai para onde for, né? Onde a emoção mandar. Desvirtua a memória, aquilo que a gente já falou antes, né? Então, às vezes não vai apagar alguns fatos, ou vai puxar outros, reavivar outros, de uma forma descriteriosa, só para corroborar aquela situação. E, por último, vai inibir para a percepção. Quer dizer, ali acabou, né? Não vai perceber mais se é amparador, energia, já está tudo confuso ali, na situação. Num processo de autopesquisa, vamos dizer que uma pessoa se identifique com esse seu verbete, como a pessoa faria para poder sair desse círculo vicioso? É o que a gente colocou lá, lembra da profilaxia? É você começar a parar. Quando começar a sentir
que a coisa tá, que o sentimento, as palavrinhas são mágicas. Isso é mais comum do que a gente pensa. Acontece nas melhores famílias, como dizem. Então, na hora que começar a ver que começou a usar aquelas palavras, comecei a exacerbar o sempre, o nunca, todos, opa, começa, já dá uma pensadinha. É autopesquisa, né? Já dá uma Autopercepção, pensadinha. né? Já dá uma pensadinha e vê o que está acontecendo. Outra coisa, começou a ver que está ficando muito emocionado, começa a respirar fundo. A partir dali, a tendência é a sair bobagem. Então, vamos começar, respira e vamos ver o que acontece. Isso, muito bom. Tá? Tá ótimo, obrigada. Adriana, na patologia, na página 12, a terceira linha de baixo para cima, depois segue, né? As soluções insuficientes. É porque, em função disso tudo, a gente já colocou, porque a gente já começou a expandir. Uma coisa é essa generalização só na cabeça da pessoa. Então, a gente já começou a colocar na patologia, já foi saindo dela, tá vendo? Já foi antes, já até contaminou os outros, tá vendo? Contaminou os outros, induziu ao erro, começou a sair dela, começou a gerar um pertúrbio, tá certo? Uma perturbação com distúrbio, já foi para fora. E aí, a tendência nesse momento, a qualquer solução, se há alguma problemática, a solução já vai ser insuficiente, porque todo o contexto já está contaminado com a situação. Então, isso aqui você vê que tem que ver no contexto da patologia. Começa mais dentro da cabeça da pessoa e vai indo e vai pegando tudo. Então, agora já liberou geral. O assédio já está fazendo uma festa danada. Então, com isso, a tentativa de você fazer uma solução boa vai ser muito difícil. Então, ali depois vem a contaminação circunstâncias sugestionáveis, né? E vai encadeando. Vai encadeando, tá vendo? Porque já está saindo da pessoa, ó, está saindo dela, ela já expôs, ela teve um auto-engano, estava dentro da cabeça dela. Aí começou para fora, ó, autoexposição incoerente, ela já começou a expor aquela situação. Pode ser da maneira que for. Expôs. Contaminou as pessoas que são mais sugestionáveis ali. Vai começar a induzir ao erro. Quer dizer, muitas pessoas, às vezes mais sugestionáveis que não estejam lúcidas, vão entrar às vezes nesse raciocínio falacioso. Então entrou lá, entrou. Mais pessoas. E aí podem acontecer acusações, como a gente já falou, rotular, às vezes pessoas, contextos, grupos, não. Então isso é assim. E aí a chance de solucionar vai ser muito difícil. E o pior, pode estremecer bastante vínculos de amizade, às vezes. Porque a coisa vai perdendo. Falou amizade, mas pode ser vínculo também marido e mulheres, como a gente já falou antes, né? A gente pôs amizade para pegar todo mundo. Na mitologia, na segunda linha, tem assim o mito do cosmos conspirar a favor ou contra si mesmo. Quer dizer, o mundo está contra a pessoa. Ou né? a favor, né? Ou a favor. Aí é poliana. Mas aí, o que leva... Em relação à generalização assediante, se podia dar uma aprofundada. Vamos falar todos aqui para facilitar. E lembra também a questão lá que ela tinha falado antes, né, a Marilza. Olha só, o mito do todo mundo faz. Isso, às vezes, a pessoa vai fazer uma autocorrupção, isso é muito comum, né? Às vezes, as pessoas até vão fazer alguma coisa errada. Não, isso não dá em nada, não. Isso não dá em nada, todo mundo faz. Então, é uma forma de vitimização jurídica, porque às vezes é justamente ela que vai ser pega e vai ser presa. Corrupção do governo acontece. Não, todo mundo faz, não tem problema nenhum, isso não vai dar em nada. Então, a pessoa está criando uma vitimização no futuro. Mas é uma generalização, não é todo mundo. Não é todo mundo, Que todo mundo, entendeu? Está generalizando, que todo mundo. Eu já venho pensando, não, fofoca não tem problema, não, todo mundo faz. Não, que todo mundo. Quem, por exemplo? Todo mundo não, vamos com calma, alto lá. Então, a pessoa vai justificar alguma conduta equivocada, dizendo, não, é todo mundo. Então, é um auto-engano também. Ou todos pensam assim, não, todo mundo pensa assim, não sou só eu, não. Então, vai mantendo. Ou todos estão contra mim, aquele é Deus muito cruel, né? Porque todo mundo contra mim, então o cosmos, que é parecido com o outro, né? Com o cosmos conspira a meu favor, quer dizer, o poliana, tudo vai dar certo. Também não é bem assim. Ou do contrário. Contra mim, tá? Todo mundo, inclusive o cosmos, não só as pessoas, o cosmos também, eu sou aquela pessoa que nada dá certo. O mito de ninguém me ama, né? Ninguém mesmo, ninguém. Então você tá mal mesmo, né? Realmente vai transmigrar porque a situação tá grave. E o mito de alguém ser tudo para o trem,
para outrem, que é a questão que é do mitoma romântico, né? Também é uma generalização. Você é tudo para mim. Não é, né? Vamos ser sinceros, a pessoa tem que parar para pensar. Não é. Vamos com calma. Vamos com calma. Ou o mito do sei tudo ou nada sei. Isso aí. Sei tudo, ninguém sabe. E também nada não, alguma coisa você sabe. Alguma coisa você já aprendeu. Então é isso. Então, mas eu achei interessante. Essa mitologia, ela tem um encadeamento também. Tem. Né? Porque às vezes a gente põe mito, um aqui ou ali, solto. Aqui está encadeado. Exatamente. Sempre que eu consigo, eu gosto de encadear. Nem sempre é possível, né? Nem sempre, mas às vezes quando dá. Ler o dicionário de argumentos da conscienciologia é como ouvir o professor falando ao pé do ouvido, tamanho grau de personalismo presente na obra. Quanto mais autêntica é uma GESCOM maior, o efeito de cápsula do tempo nas próximas Seriex, poderia comentar? Essa obra aí que eu estou fazendo, esse livro, ele vai ser mais pessoal do que todas as obras que eu escrevia, mais do que Projeções da Consciência, por exemplo. Agora, por isso que eu seleciono muitas coisas, estou escrevendo tudo na base da síntese. Estou fazendo uma compactação sintética dos assuntos mais sérios. Temos ouvido muito falar em lei da atração e de como podemos gerir as nossas vidas através do pensamento. Onde ficam a proex e a invex se atraímos o que pensamos e acreditamos? Temos livre-arbítrio para alterarmos o planejamento ou planejado de forma consciente? O que a Conscienciologia acha disso? Primeiro, nós não acreditamos em nada. A gente admite as coisas depois que a gente fez experiência. Então, por aí muda tudo. A gente não vai no bico de ninguém, nem de nada, nem do que está escrito, nem do que a pessoa fala. Verbetógrafa, por favor. Estou tentando manter uma amizade após namoro que não deu certo. Sempre brigamos e reatamos. É aquele negócio que você falou, é o espírito, vai e volta. Amor ioiô, Às vezes acho ele ver os meus erros e não ver os dele. Não entendo porque não consigo compreender e aceitar a forma dele ser. Como equilibrar essa emocionalidade? Olha, como dizem, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? É difícil. Agora você tem que ver o que você quer da sua vida. Uma coisa boa seria mandar o casal para um psicólogo. Ou vai resolver. Ou a mulher. Porque consultório sentimental. Pois é. A gente chega até a colocar uma definição. Primeiro definir. Define os dois. Vocês querem ficar juntos ou não? Esse é o primeiro passo. A pessoa pode querer se adaptar ao ruim, né? A gente não sabe como é a pessoa. Ela tenta se adaptar e não consegue. Às vezes, né? Sei lá. Como é isso? Entende? Sei lá, entende? Pois é. No DAC Conviviologia, segunda linha, por que na idade do professor não vale a pena comemorar aniversário? Por que não? Eu já comemorei muitos, já estou saturado do processo. Vamos comemorar. Agora os jovens que estão chegando, aqueles que estão caminhando, eu não preciso de comemorar nada. Quero comemorar agora outra coisa, um negócio chamado complexo. Examina depois o que a gente chama aqui de complexo. Eu quero comemorar isso oportunamente. O termo natalício indica Natal mesmo? Sim, é o Natal da pessoa, o dia que ela nasceu. Fico desconfortável nos períodos anteriores ao aniversário, evitando comemorações, especialmente em grupo. Isso teria relação com a ProEx? Pode comentar? Pode ser, mas o problema quase sempre aí, às vezes você tem que analisar, é a inconvivialidade. Às vezes está faltando a sociabilidade maior sua. Às vezes é devido ao processo de timidez. Então é preciso examinar por quê. Porque dentro de determinado, ainda mais assim, a pessoa mais jovem, ainda mais assim, vamos dizer, profissional, tudo isso, às vezes precisa comemorar sim a data, às vezes dar um banquete. Eu já dei um monte de jantar, tudo quanto é lado, do Brasil, fora daqui, todo lado. Às vezes é necessário. Mas chega num ponto, quando eu vim para cá, eu falei assim, eu não vou viajar mais. Então, eu posso cortar. Vocês não acham que eu já posso me poupar de algumas coisas? Com 80 anos, eu acho que é hora da gente poupar as coisas. É que o povo me vê com tanta eletricidade. Acho, não, isso aí não é. Aqui, mas ninguém quer. Entende? Eu, qualquer coisa, vou aparecer aí. Aí eles vão me dar valor. Esse negócio eu tapeio bem, confesso essa disposição. O
O problema todo, a autopredisposição da pessoa física, sabe, impressiona por causa da força presencial. Isso aí é um negócio sério no caso da gente, entende? Agora, gente, eu devolvo aí a... Como é que é? Você não vai conversar nada com a Adriana sobre esse assunto tão sério que ela está falando aí hoje? Generalização autoassediante, presta atenção. Você que examina tudo. Adriana, Renzo aqui no ar de novo. Fala, pode falar que eu não te vejo. Voltando ao mito, todo mundo faz, né? A gente lá sou do Rio também, né? E a gente escuta muito isso lá. Não, isso aqui todo o mundo inteiro é assim. Não né? dá nada. Não, que é uma inverdade incrível, né? Porque é difícil ter uma cidade igual ao Rio de Janeiro, lá em termos de confusão. E aí, aos 18 anos, os amparadores disseram, eu acho que tive um insight de amparador, e eles disseram, você tem que sair do Rio de Janeiro, ir para bem longe, para você expandir sua consciência. Eu tive essa frase, e aí fui morar em Portugal e tal. Queria saber de você, a tua experiência de viagens técnicas que o professor Valdo sugere para a gente fazer, a importância da gente visitar alguns países com um tema, com um objetivo, para poder exatamente sair desse holopensene, né, às vezes arraigado ali. Como é que você vê isso como uma técnica para superar a generalização autoassediante? Eu acho que ajuda bastante, né? Eu até porque eu morei no Rio até os 12 anos só. Depois eu fui morar em Minas. E aí depois eu voltei para o Rio. Então acho que também isso ajuda, porque você vê várias culturas, várias formas de lidar com as pessoas. Isso. Mas o que está me lembrando que você falou foi o tempo que foi muito importante, foi o tempo que eu passei em Portugal. Eu passei 9 meses em Portugal em 95. E eu estou lembrando de uma reflexão que eu tinha na época, foi que eu comecei a entender muita coisa mais a partir, inclusive do Brasil, a partir como você via de fora. Porque eu via, até por exemplo, Rio e Minas é muito próximo, né? E até Juiz de Fora ali é bem, dizem que é meio carioca, né? Quer dizer, é bem pertinho. Mas tinha diferenças, mas quando você vai para um outro país, até que Portugal é bem próximo do Brasil ainda, né? A gente até via isso, hábitos culturais, hábitos familiares, que lembravam muito a minha família, que também é de portugueses, né? Meu avô era português. Então, teve até certas coisas em comum. Mas vinham coisas sociais que eram muito marcantes. Eu cheguei até a falar aqui, numa tertúlia, que o que chamou a atenção, eu não sei se já mudou isso, mas na época me chamou muito a atenção a questão de como aqui no Brasil, pelo menos no Rio de Janeiro, onde eu vivia, a gente parte do pressuposto da desconfiança. Então, quando você vai comprar alguma coisa, você tem que estar sempre atento se alguém vai passar a perna em você. E uma coisa que me chamou muita atenção e me chocava até lá em Portugal, era que era justamente o contrário. A pessoa partia do princípio de que você era honesto, que está tudo certo. Certo. Então eram pequenas coisas, assim, loja, tipo assim, não, você está sem dinheiro agora, passa aqui amanhã e paga. Nesse nível, não me conhece, está me conhecendo agora. Então, são coisas assim que eu falei, gente, eu comecei a ficar envergonhada, como eu sou desconfiada. E isso é um hábito que é muito, pelo menos brasileiro, em algumas regiões, porque se não ficar atento, vão passar a perna mesmo, né? Uhum. Então, isso foi uma coisa que me chamou muita atenção. Então, isso que você está falando está me remetendo a isso. Então, muitas vezes, na hora que a gente generaliza, na hora que a gente vai conhecendo outras culturas e outros países, vendo que existem outras formas de pensar, é uma forma também de diagnosticar generalizações que a gente nem se dá conta que tem. Correto. Então, a gente às vezes tem determinadas posturas, determinados modos de se relacionar, que são culturais, são mesiológicos, são do grupo maior que a gente vive, em termos de país, e que a gente vai para um lugar, imagina um lugar totalmente diferente. Você vai ver que as pessoas pensam, agem, funcionam diferente. E eu acho que isso aí é muito sério, o que você está falando é muito sério. Muito bom. Queria acrescentar rapidamente a questão da importância do intercâmbio também. Eu concordo com tudo que você falou. Sim, e a parte do intercâmbio para o jovem, depois que termina o ensino médio, para viver fora da família, porque também ele vai ter experiências, né, vai ser tratado mais como uma consciência, como uma pessoa, do que como o fulaninho, a fulaninha, que tudo pode, que tudo... Então é uma experiência também para poder ampliar um pouco, né? Isso aí já ajuda também. Eu saí de casa aos 22 anos e realmente... outra reflexão que você está me ajudando aqui a lembrar. E eu lembro que quando eu saí,
Eu mudei de cidade, inclusive, eu comecei a ver minha família diferente. Eu começava a ver as situações, tanto positivas como negativas, coisas que eu estava ali tão misturada com tudo ali que eu não via. E eu comecei a perceber até formas de raciocinar. Eu acho que você está falando tudo certo mesmo. Muito bom. Tá certo? Outra coisa de generalização que vale a pena, que eu tenho visto muito chamada atenção, às vezes tem essas artistas, até que não são muito famosas, né? Então, às vezes elas soltam umas frases assim que aparecem em revistas, né? Não, porque estava todo mundo dizendo que eu estava assim. Todo mundo. Eu nem sabia que ele existia, quer dizer. Então, a pessoa também fica naquele mundinho assim, né? É muito comum, né? Não, que todo mundo está falando isso. Todo mundo é interessante mesmo. Então, isso é mais comum. Começa a ver essas frases, às vezes você vê como que nós generalizamos até mais do que, às vezes, nos damos conta. Adriana, aqui no A, na página 13, na trinomiologia, a penúltima linha. A comunicação facilitada pelo trinômio olho clínico, escuta ativa, mente aberta. Você pode comentar com relação com a generalização? Ah, sim, sim. Aqui já é a profilaxia, né? O contrário. Então, quando a gente procura, na hora de se comunicar, manter o olho clínico, tem até o verbete, olho clínico, né? É um olhar que é um olhar técnico, não é aquele olhar mais disperso, é um olhar com detalhismo, né? Então, eu tenho aquele olho clínico, que está embasado em uma série de conhecimentos que eu tenho. Uma escuta ativa, que é realmente escutar o que o outro está falando, não o que eu quero ou o que eu penso que ele esteja falando. Junto com a mente aberta, que entra aqui a flexibilidade, né? Você está mais aberto para ver e ouvir, isso ajuda muito, facilita a comunicação. E aí, facilitando a comunicação, até ajuda também a desconstruir estas generalizações. Porque às vezes você vai fazer um diagnóstico ali, eu estava generalizando uma determinada situação, na hora que eu tenho uma comunicação mais efetiva, eu posso dizer, não, olha, eu estava enganada, realmente não é bem assim a situação. Por isso que está nesse contexto. É uma espécie de autoconscienciometria, né? Você descobre uma nova generalização que às vezes você tinha e não percebia. Exatamente. Porque às vezes a gente está fazendo isso, é um mecanismo, né? Porque a generalização em si, ela é neutra, como a gente falou no início, né? Tem até o verbete generalização. É a partir da generalização que a gente vai acumulando experiência, acumulando vivência, a gente junta os fatos, a gente vai criando a nossa forma de ver o mundo. Nós vamos fazendo a generalização, mas ela é feita de uma forma criteriosa. A questão que a gente está mostrando aqui é a situação quando isso descamba para o autoassédio. É aquela que já está, às vezes, anacrônica, às vezes ela funcionava antigamente, ou funcionava na vida anterior, há 5 vidas atrás, hoje já mudou e a gente mantém aquela forma. Então, é isso que a gente tem que deixar bem claro. A generalização, ela é neutra. Por isso que a gente fez a qualificação, o qualificativo aqui. A nossa atenção é para que é equivocada, distorcida, pelas emoções. Ok? Adriana. Sim. Na profilaxia, ali você colocou as 6 atitudes aqui no sentido da gente com a gente mesmo. Mas quando você percebe que há uma generalização autoassediante num contexto, num grupo, como que você faz para auxiliar esse processo de desfazer esse processo de generalização autoassediante do grupo? Aí a coisa é mais embaixo. É como a gente faz na questionologia. Qual postura você empreende perante as alheias, né? Nem sempre é fácil. Por quê? Se há numa interlocução, vamos pôr uma pessoa só primeiro, para fazer a dificuldade menor primeiro. Você está conversando com alguém e a pessoa começa a fazer uma generalização qualquer, muitas vezes emocionada, geralmente até tem uma emoção e tem, às vezes, acusações, às vezes, alguma situação assim. Nem sempre você consegue quebrar isso naquela hora, porque depende do nível de emoção que a pessoa está. Se ela está muito alterada, já não está pensando direito, é difícil. Você pode tentar quebrar isso, como a gente até já, aquele livro, né, como é que é? Como se defender de ataques verbais, tem algumas técnicas lá. Então, você pode tentar, de alguma forma, perguntar, mas o que foi? Tentar especificar. Não, mas esse fato, qual foi o fato? Clareia. Então, isso pode ajudar. Mas nem sempre. Dependendo da situação, é melhor tentar cortar o papo ali, vamos marcar uma reunião, agora tem um compromisso, uma reunião para que outro dia, para tentar resolver.
Se é um grupo, imagina, a situação ainda vai complicar mais ainda. Então você tem que ver como é que está o aluno PCN. Se a coisa está muito assediada, você tem que ver, eu consigo desassediar isso agora ou não? Às vezes você vai tentar trabalhar energia e melhorar aquele ambiente. Nem sempre é possível. E às vezes a solução pode ser tentar postergar aquela situação. Ou começar a se pautar, se não tem jeito, buscar fazer a sua argumentação em fatos. Olha, o fato é esse. Sabendo que nem sempre garante que você vai conseguir um resultado, mas pelo menos você posicionou em fatos e calma. Olha, esse fato aqui, esse fato aqui, esse fato aqui, esse fato aqui. É o que eu, na minha experiência, o que eu tento. Nem sempre dá certo, mas às vezes pode tentar minimizar alguma situação mais grave. Obrigada. Adriana. Sim. Eu não sei se você já comentou na fatologia, penúltima linha, o estremecimento dos vínculos de amizade. Eu citei. Porque vamos supor dessa situação extrema lá, que fosse uma questão que gere algum tipo de desafeição, desentendimento, de briga em função de generalizações, por exemplo. Isso vai estremecendo uma amizade, às vezes, porque vai desgastando. Tem correlação com aquele ciclo que a gente colocou lá, né? O ciclo da conciliação e reconciliação. Reconciliação é importante, mas se fica um caso como isso que a Tertuliana falou, briga, volta, briga, volta, briga, volta, e tem pessoas que gostam de viver assim, inclusive com amizades. Ah, eu brigo, gosto de brigo, estamos de mal, igual criança. Agora eu estou de bem, agora eu estou de mal, agora eu estou de bem, agora eu estou de mal. E acha que está tudo certo, que isso vai ficar tudo igual como era antes. Não dá, porque isso cansa. Aquele que tiver um pouquinho mais saudável vai se encher, mais cedo ou mais tarde, não é isso? Então é isso que a gente quer dizer. Então vai estremecendo a amizade. Quando vai essa... E relacionamento, então, de casal também é complicado, né? Se ficar só essa situação. E é briga, e briga, e briga, e acusações, chega uma hora que um vai tirar o time, né? Não vai aguentar. Esse aí é o casal vai e vem, do jeito que existe o homem e a mulher vai e vem. Perfeito. Você sabe quem é o homem e a mulher vai e vem. Sim, é dos homossexuais e lésbicas. Exatamente. Que querem uma coisa, depois muda, depois volta e quer voltar. E daí fica, vai e vem. Eles mesmos arranjaram o nome, vai e vem. É isso aí. Exatamente. É terrível, né, pensar numa coisa dessa. É terrível. E aí, a gente chega a falar isso no verbete opção pelo desassédio, que a gente fala, a convicção que está por trás disso aí, que a gente pensa, é a questão de achar que a vida é emoção. Então, ela acha que assim ela está viva. Ela tem que brigar, ela tem que... Aí volta, reconciliação é ótimo, aí briga, e fica aquela emoção toda. E não é, a convicção equivocada que está lá atrás é que está levando para o buraco. Vive tremendo, ó. Vive tremendo, não dá. Agora, é o povo que tem estribilite. Aí fica difícil, né? Adriana, fica difícil. Fala. Ali na fatologia, na terceira linha de baixo para cima, você coloca ali as soluções insuficientes. Sim. Você podia falar mais qual o link com o tema aí diretamente? Tá certo. A gente já falou, mas não tem problema. É porque pensa essa confusão. Então já gerou, como a gente colocou na fatologia. A pessoa começa a ter o autoassédio dela generalizando, por exemplo. Aí já saiu dela, ela já começa a se expor. Aí às vezes contamina as pessoas que estão em torno com esse raciocínio equivocado. Então olha o melê que está ficando, né? Aquele melê está ficando grande, o assédio comendo. Tem alguma chance de sair alguma solução boa ali? A gente nem colocou que a solução é equivocada, pois insuficiente para falar, vai que, né, funciona, né, sei lá. Mas insuficiente, porque com certeza, se tivesse todo mundo tranquilo, pensando bem, a solução seria melhor. Então eu nem quis carregar muito nas tintas, eu coloquei insuficiente só. Porque não vai ser suficiente para aquilo que poderia ser. Mas eu diria que a chance de achar uma solução também é mínima. Você vê que a pessoa que está generalizando, ela naturalmente, muitas vezes ela está, à primeira vista está tentando achar uma solução, mas na verdade ela está muitas vezes fugindo do problema. Exatamente. É para não pensar, para não raciocinar mais. Não pensar e às vezes ver que aquilo que ela está pensando, aquela convicção está errada. Então aquilo, eu até estava pensando aqui, até escrevi aqui, mas ainda estou pensando sobre isso, né? Qual seria a causa principal? E a gente vê que muitas vezes, o que eu pensei é justamente isso, é uma preguiça, né? Pode ser também uma preguiça de pensar, de pesquisar, que dá mais trabalho, né? Na hora que a gente generaliza, o mundo é assim, é ótimo, a gente fica mais tranquilo.
Não, todo mundo você é assado, acabou, não precisa questionar. Eu já tenho uma visão, uma imagem fechada do Felipe, eu não preciso renovar isso. Porque tem que renovar o dia a dia, não, tem isso, mas tem aquilo outro. Então, você lidar com essa diversidade, que é um mundo que é complexo, as pessoas são complexas, as situações são complexas, dá trabalho. Eu acho que tudo que o evoluciólogo não faz é generalizar. Exatamente. Se fosse assim, quer dizer, lidar com essas variáveis todas dá trabalho. E generalizar é a solução, nesse caso, nessa generalização equivocada, é a solução mais fácil. Porque eu já sei isso, chega na ignorância ignorada, né? Não, eu já sei, não quero saber, é assim, ponto. A vida é assim, ponto, acabou, não penso. Alexandre, a professora Malo já pegou aqui a listagem do Jornal de Savant. É de 1665 a 1712. E tem todos aqui os anos, como é que foi, local de edição, a situação toda, como é que foi. Aqui, se você quiser, seria bom pegar isso aí. Ó, aqui é que ela pegou. É interessante ver isso aí. Vou notar. Não, você já pensou se foi eu que ajudei a fundar isso aí? Será? Não foi, não. Mas isso eu estou falando antes que alguém fale, eu já estou falando bem claro que possivelmente a gente ajudou de algum modo, né? Entende? É. Ele durou muito tempo aí, ó, por essa data que tem aí. Pois é. Durou muito tempo, para a época, 1600, foi 1600 e tanto até 1700 e pouco. Vamos ver agora se a gente faz exumação do jornal, quer dizer, da revista, né? Jornal, aí no caso é a revista. O que você acha? Vou aproveitar aqui para entrar, né, nos links aqui, tudo ver quem são. Eu ainda não conversei, né? Não vou conversar lá com os nossos amigos para ver o que faz nisso. Já estou conversando com a turma aí, estou conversando com a turma aqui para os doutores também. Agora, pelo meu cálculo, são 17 até o momento que eu... Aliás, eu queria ter acesso a essa lista do total. Eu estou fazendo porque a Cris não tem. Depois eu vou dar para ela, ela tira cópia para mim. Para atualizar. E tem alguns que tem que conversar. Porque essa turma que já tem mestrado tem andamento para o doutorado. Às vezes alguns já conseguiram, já não sabem. Preciso saber. Tem muita gente que está com mestrado que está caminhando para ser doutor. Vamos ver. Adriano, aqui no ar, Renzo de novo. Fala, Sua opinião sobre o trabalho voluntário, que ele reúne pessoas de diferentes profissões, atuando em diferentes funções, e a gente tem que estar disponível para o que der e vier, né? Como é que você vê isso em termos de ajuda aí profilática, né? Essas generalizações. Não sei se você abordou essa questão. Não, olha, não vi o que você está querendo dizer, mas eu acho que o trabalho voluntário sempre é bom. Pensa o seguinte, se a pessoa tem um trabalho profissional e ela vai fazer um trabalho voluntário, e até às vezes em outra área diferente da dela, isso vai ajudar também. Como a gente falou de conviver com outras culturas, como ver, você sair de casa, você ver mais de fora as situações. Isso tudo ajuda a gente ver, se conhecer a nossa forma de pensar. E vale a pena também. Você vai pegar um trabalho voluntário, numa área às vezes diferente daquela que você costuma trabalhar. Isso tudo vai te ajudar também a você ver um mundo de outra forma, né? Eu lembro quando eu entrei para a psicologia, foi muito bom, porque eu estava acostumada a ver o mundo assim, né? 2 mais 2 é igual a 4. E na psicologia, quando eu comecei, eu falei, caramba, pode ser tanta coisa 2 mais 2? E aquilo eu falei, nossa, que coisa. Então isso ajuda muito a gente mudar o modo de pensar, o modo de raciocinar, não ficar tão quadradinho, né? Como nas ciências exatas, que você está acostumado, tem uma solução e você vai achar, existe uma solução melhor e você tem como encontrá-la. E lidando com gente, nem sempre é assim, existem várias soluções, né? Então essa relatividade, fazendo uma analogia com o que você falou, é mais ou menos assim, o trabalho voluntário também ele vai ajudar. Dependendo da área que a pessoa fizer, ela sempre vai ajudar, né?
Perfeito, obrigado. Adriana, eu estava pensando aqui tem uma generalização individual, mas pode ser também uma generalização grupal. Aquilo que você fala, tem uma pessoa de determinadas raças, algumas têm tais defeitos, se generaliza para a raça inteira. Então toda raça é assim, a raça ou um grupo. Aqui você está querendo enfocar mais o individual? Não, é que parte sempre da pessoa, né? Então, por exemplo, como a gente coloca aqui da condição étnica, cultural, né? Parte do individual. Então, é a pessoa que, por uma questão dos outros ou dela mesma, ela generaliza. E ela vai generalizar daquela pessoa para o grupo inteiro. Então, se eu não gosto de uma pessoa, daquele grupo, eu não gosto do grupo inteiro. Então, passa a generalização. Então, aí às vezes o grupo inteiro pensa igual, quer dizer, é uma forma, mas sempre começa dentro da cabeça da pessoa. É ela que tem aquela convicção, é um grupo de pessoas, quer dizer, é a somatória daquelas pessoas todas que vão formar o pensamento do grupo, o holopensene do grupo. Por isso que o foco é no indivíduo. Mas é isso mesmo que você falou, que a gente coloca aqui, ó. E aí tem coisas mais sérias, por exemplo, também, quando a gente fala no 5 da taxologia. A malquerência ou desentendimento com o indivíduo, levando à autoexclusão do convívio com um conjunto de pessoas. Isso é mais comum do que a gente pensa também. Então a pessoa briga com um e sai, não quer mais saber. Quer dizer, é um. Mas aquela pessoa nem estava mais lá. E a pessoa fica, se corta. E assim vai. Quer dizer, subhumano também acontece bastante. Eu vejo falar, algumas pessoas falam, não gosto de gato. Por que você não gosta de gato? Porque quando eu era criança, um gato me arranhou. Então, eu já ouvi isso. Então, mas foi um gatinho pobrezinho, devia estar assustadinho, talvez, né? Então, a pessoa já não gosta de gato e acabou, e fechou questão. Então, é esse tipo de coisa que a gente está querendo levantar. Agora, tem coisa pior, a pessoa fala, eu não gosto de fulano, mas por quê? Porque eu não gosto. Mas aí... o que você vê de errado? Não, eu não vou para a cara dele. Não sabe nem dizer, né? É o todo, é o conjunto da obra que eu não gosto, né? Aí... Na hora que uma solução para isso é que a gente falou, na hora de especificar, você vê o que eu não gosto no outro. Aí fica mais fácil. Adriana, em patologia, na 5ª linha, você pode explicar o malabarismo mental requerido para associar fatos indissociáveis? Tá, isso aqui até a gente trocou. O indissociáveis aqui não tá bom, não. Põe dissociados. É que você... É o malabarismo mental para você... na hora que você está fazendo a generalização, você está juntando alhos com bugalhos. Então, você vai dar mais trabalho, às vezes, do que você pensar de uma forma reta. Você está fazendo ali para tentar encaixar uma coisa na outra. É por isso, não, porque está errado mesmo. Já consertamos. Dissociados. Porque o IN aqui está inadequado mesmo. E aí é interessante a gente pensar também o exemplo, né? Porque a gente coloca a circunstancial e a consolidada. Essa circunstancial, a gente fala que muitas pessoas, ou grande parte das pessoas, podem se sujeitar a ela, né? Que é ocorrida durante um surto emocional. Mas ela é rapidamente desfeita quando você retoma a autocrítica. Quando você começa, você já aborda a situação. Então essa, eu poderia dizer que é mais comum até. Agora tem aquela outra que é consolidada. É aquela pessoa que ela fechou, o mundo é assim e acabou. Aí entra na ignorância ignorada. Que ocorrendo durante período indeterminado e enraizada na multividência pessoal. Aquela pessoa que é cheia de certezas, generaliza tudo é assim, o mundo é assado, o pensamento dela é preto no branco, é 8 ou 80 e acabou. E aí a coisa já é mais complicada. Aqui na coloquiologia, se podia dar uma geral, aqui parece que existe algum encadeamento, não sei se... mais ou menos. É que tem, a gente já falou um pouquinho antes, né? A pessoa mistura alhos com bugalhos, confunde as estações, coloca tudo no mesmo saco. Aí vem o pensamento tudo ou nada. É aquele pensamento 880, como a gente fala depois do raciocínio, né? A pessoa não vê as nuances, não vê as sutilezas, não vê os detalhes. Então, é certo ou errado. Então, muitas vezes é um modo de ver a vida de uma forma muito literal. Porque nada é assim. Ninguém é tudo mal, ninguém é tudo bom. Então, há percentuais. Uma forma que ajuda isso aí é a pessoa começar a pensar por percentuais. Como assim?
Faz aquela técnica que se fala muito aqui na Conscienciologia dos 51%. 51% está para que lado? Já tem 51% de bom, já está meio caminho andado. Então, nada é para lá ou para cá. Depois, o ponto final colocado antecipadamente. Então, a questão é fechada, a pesquisa é fechada, antecipado. Sem se continuar uma pesquisa, uma avaliação dos fatos com mais critério. E, não é todo caso, mas pode acontecer, o carregamento nas tintas no mau juízo feito sobre algo. Então, quando generaliza, às vezes se está em emoção, aí já vai para o outro lado, né? Carrega nas tintas, tudo é ruim, tudo não presta, e às vezes aí o assédio já pegou de vez aqui também. Adriana, nesse mesmo tópico, uma sugestão que as pessoas às vezes falam, né? A primeira impressão é a que fica. Pois é, eu falo de primeira impressão em algum lugar. Ah, tá. Que a pessoa, ela olha o outro e já fica, grava aquilo e não tem outras possibilidades, né? Só fica não há. Com aquela ideia. A gente coloca de impressão, eu lembrei, aqui na taxologia, tem um local que fala assim. Oi? Página 15? Ah, essa aí, né? Ah, perfeito, obrigada. Foi aqui, ó, na relativização. Que é quando você pega só uma interpretação, né? E dá um veredito precipitado com base nas poucas impressões iniciais. Exatamente isso que está falando aí. Não vi ou já não gostei, não fui com a cara e acabou. E às vezes a gente tem grandes surpresas, né? Essas pessoas que às vezes a gente não vai à simpatia à primeira vista, às vezes pode ser uma surpresa bem agradável depois. E na tecnologia, Adriana, sim, a técnica da cosmoética destrutiva, como que a gente aplicaria para uma pessoa, né? Que a gente vê que generaliza. Aí que entra aquela pergunta que a Ieda fez lá atrás. A hora de usar isso aqui, aí tem que ter muito critério. Porque é a solução mais drástica, né? Às vezes numa questão de um grupo, de uma situação mais pesada, mas isso tem que ter muito critério, muito discernimento e saber fazer. Mas aí é mais difícil. Mas é a solução, e às vezes a pessoa pode chegar numa condição extrema de ela ver a hora certa, aí tem que ver se tem aparador, se vai, ela vai entrar com tudo para tentar desconstruir aquele raciocínio equivocado. Mais uma questão, por favor, Adriana. Sim, obrigada. Na interaciologia, a interação, flexibilidade pensênica e bom humor. O que você acha assim, que vem primeiro? É a pessoa ser flexível, ter penseiros flexíveis para ter bom humor, ou ser bem-humorada para ter... Boa pergunta. Não sei te dizer. O que eu sei dizer é o seguinte, que a gente vê que tem uma interação do bom humor com a flexibilidade. Por que é o mau humor? O mau humor é você reagir, é mais fácil, né? Então, alguma situação é frustrante, eu fico chateado, eu recuo, fico mal-humorado, porque a vida não é como eu gostaria que fosse. Então, é a primeira reação mais fácil que tem. Qualquer bichinho, até o bichinho fica mal-humorado. Meu gato fica mal-humorado, às vezes, se eu não dou o que ele quer comer. Então, ele vai, vira as costas para mim e sai meio do jeitinho dele, porque ele queria comer aquilo que ele não pode. Então, o mau humor é a reação mais tranquila. Tranquila não, é a reação mais comum, mais instintual. O bom humor, ele já exige mais, ele exige uma flexibilidade, ele exige às vezes que você não vai levar as coisas tão a ferro e fogo, você vai conseguir sobrepairar, flexibilizar às vezes uma situação. Então o bom humor, ele exige mais, é um trabalho intelectual, é assim que a gente entende. Agora, quem começou primeiro, eu não sei. Professor Valdo, tem uma pergunta aqui sobre as comemorações extrafísicas sadias no período intermissivo. O senhor podia dar um exemplo? Não, eu sempre contei o caso da Ana, hoje mesmo eu contei aqui, sobre o processo da comemoração dela.
que ela era uma personalidade da monarquia europeia, e ela veio para o Brasil para ajudar o povo que tinha renascido. E ela, a vida dela toda, ela se dedicou a assistir os outros. Agora, ela andava praticamente de pé no chão, tinha um bócio enorme, e ela adquiriu a doença de Chagas, tinha um coração todo alterado, ela morreu logo. Mas enquanto ela esteve aí, ela ajudou os outros. E ela quis morrer lá em casa comigo. A hora que eu fiz o diagnóstico dela, a situação, e vi que a situação era precária, ela não tinha muito tempo de vida, aqui não tinha tratamento. O coração é inoperável, e o processo também do bócio, aquilo cresceu demais. Agora, a gente tratou dela o que foi possível. O filho e o brinquinho, que era o cachorro que ela deixou. Entende? O menino dela depois, mais tarde, apareceu o rapaz, estava muito bem de vida, bem encaminhado, tudo em São Paulo. Agora, o que se passa? Eu a vi quando ela chegou, que era uma estrela, né? Era concierge de alto nível. Ela é concierge de alto nível. No entanto, ninguém, assim, aparentemente dava valor para ela. Mas ela era muito assim, tinha muito bom senso e cultura popular. Quando ela falava, podia seguir que era aquilo mesmo. Ela é muito séria nisso. Agora, ela era praticamente analfabeta. Veio para se dedicar e fazer assistência aos outros, a vida toda. Agora, a comemoração dela foi um estouro. Todo mundo estava lá para recebê-la. Uma beleza. E ela veio como se fosse um sol, assim, aquela estrela que apareceu, depois corporificou e apareceu a Ana do jeito que era. É lógico que ali ela podia remoçar, acabar com o papo, aquela coisa, ela apareceu do jeito que ela é. Descalça. Isso que é interessante. Professor, por que ela apareceu ainda com o bócio, né, na fisionomia que ela tinha aqui? Para mostrar que era ela. Sim. Mas se ela aparecesse toda renovada, não, isso aí não é a Ana. Agora, ela mudou depois, à vontade. Mas mudava, virava uma criança, uma jovem, bonita. Mas o reconhecimento não é pelas energias? Tinha necessidade da aparência física? É muito importante. O povo, às vezes, não entende nada de energia. Naquele nível dela, ela não sabe nada disso. Todo mundo é muito mais evoluído e consciente. Mas um monte de gente não entende nada de energia. Olha, é o visual, o paravisual, a fisionomia da pessoa. Então isso aí é importantíssimo. E outra coisa, num nível desse, a pessoa transfigura, ela faz o que bem entende. Agora, o que é bacana nela é que ela apareceu aquele sol, daí a pouco começou a aparecer um rosto, daí a pouco apareceu, até apareceu o corpo dela todo, e ela então apareceu ali. Aquilo é impressionante. Agora, ela veio do jeito que era a Ana. Agora, depois ela mudou, ficou jovem, bonita. Agora, ó, ela era preta retinta. Sabe? Pretinha, tudo dela. Era o jeito dela. Vivia com um pano na cabeça. Ela era muito boa cozinheira. Entende? Agora, eu ajudei a ela, o filho dela e o cachorrinho, o Brinquinho, que era o nome do Brinquinho. Então ela falou assim, não, eu agora vou me dedicar a minha vida ao senhor. Então ela começou a trabalhar lá conosco. A gente arranjou um lugar para ela, então você faz a comida da gente e tal, aquele negócio e tal. Até ela morrer. Ela passou uma temporada lá com a gente até morrer. E ela sabia que estava desenganada. Mas ela não ligava para isso não, ela sabia que ninguém morria. Tinha uma noção impressionante na condição de analfabeto. Agora, ela, todo mundo gostava dela. Não tinha ninguém contra ela, todo mundo a favor. Aqui, entende? Você acha que ela já ressomou? Hein? Você acha que ela já ressomou? Eu não sei, eu não tive notícia das coisas dela depois disso, não. O nível dela, onde ela estava, é alto. Entendeu? Eu não sei. Professor, do ponto de vista dessa... Agora, isso quantos anos já faz? Ela vai para 50 anos. Essa questão de transfiguração extrafísica e a forma do psicossoma, a gente pode dizer, professor, que não existe amparador obeso? Que o amparador nunca vai se mostrar obeso nos trabalhos que ele faz? Não, pode, se você quer, a gente aumenta. Não, Não, a transfigurabilidade você faz o que você bem entende. Não, eu sei, mas, por exemplo, a pessoa, ela tem, vamos supor, tem um problema somático quando ela está no intrafísico, não, por exemplo, Tomás de Aquino na escola era chamado de boi mudo.
Então, ele era enorme, todo alterado. Quando vai para mais aqui da Igreja Católica. O apelido era Boi Mudo. Então, quando vai para o extrafísico, vai atuar como amparador, naturalmente o psicossoma ele fica numa forma mais homogênea. Não, ele fica remoçado. A hora que rejuvenesce, ele vai para a juventude dele. Então fica tudo remoçado, viçoso, bonito. Todo mundo é assim. Agora ela não. Ela apareceu do jeito que ela era. A hora então que ela ficou no meio do povo, então ela mudou. Voltou a ser a condessa. Ela era uma condessa. Condessa que tinha mais raiz italiana. Mas era da Europa. Entende? Agora limpou tudo. Aquilo que ela queria. Agora ela foi uma vida praticamente de infiltração, possivelmente. Mudar tudo daquele jeito. Agora eu já vi várias pessoas que eu conheci que tiveram comemoração extrafísica. Não foi só ela. Ela era condessa e agora veio como doméstica. Ela veio como anarfa. Por que ocorreu isso? Que ela queria ser bem da plebe para ajudar os caras que vieram. Ela estava ajudando o povo toda, a vida dela toda ajudou esse povo. Era a turma que ela achou que ainda tinha algum débito com aquele povo. Agora, quando chegou lá para mim, eu falei assim, comigo não tem nada. Nem com o Chico, nem com a minha mãe, que ela trabalhou conosco. Não tem nada. Então a gente fez o que ela queria. Ajudar. Vamos ajudar. Agora, Adriana, eu espero então dos seus 37 que passa para 3.500. Tá bom? Os nossos comerciais. Obrigada. Pontuações da tertúlia de hoje. 61 assinaturas no livro de presença, 28 perguntas presenciais e 23 perguntas online. O verbete de amanhã é o aporte tenepsológico da especialidade tenepsologia da professora Cristiana Nievas. Os recados de hoje são: Guilherme Kunz, acoplamentário; Sandra Tornielli, curso Fundamentos da Conviviologia; Michele, ECP2 em Buenos Aires; Marilza, curso Pesquisa Teática da Projeção Consciente do IPC São Paulo; e Tanise, Neurodebate. Começando agora, os amigos da Enciclopédia, Eliane. Obrigada. No próximo dia 30, domingo, nós teremos o sorteio mensal do programa Amigos, e os prêmios são muito bons. São 3 cursos, uma vaga em cada curso. Na verdade, é um evento, o segundo simpósio de proexologia, uma vaga no higiene consciencial e uma vaga no fundamentos da conviviologia. Eu não quero generalizar aqui, mas olha, uma boa parte das assinaturas que venceram no mês de julho, agosto, setembro não foram renovadas. E esses amigos que a gente espera que voltem ao nosso convívio, que renovem as suas assinaturas. A gente está quase chegando na meta de 500 amigos, falta pouco. E a gente conta com vocês. Então, entre em contato com o CIEC pelo telefone ou se dirijam aqui à recepção do CIEC para renovar a sua assinatura ainda hoje. Muito obrigada. Bem, boa tarde a todos. O próximo Complementarium com a temática intermissivista vai ocorrer nos dias 19, 20 e 21 de outubro com os EPICONs Leonardo Firmato, Mário Oliveira e Luiz Gonçalves. Os interessados na temática intermissivista, curso intermissivo, período intermissivo, favor entrar em contato com o CIEC pelo telefone 45 3525 2652. Obrigado. Boa tarde a todos. O CAEC e o Colégio Invisível da Conviviologia convidam para o curso Fundamentos da Conviviologia, que irá ocorrer nos dias 9, 10 e 11 de novembro. Nós vamos dar destaque hoje para a aula inaugural com a professora Marina Tomás. Ela irá falar sobre o convívio interassistencial. E nesse dia também nós vamos ter vários outros professores falando sobre a abordagem. Como você avalia seus relacionamentos com as consins, consciex, plantas e animais? Você está satisfeito com a qualidade de seus convívios? Alguns outros tópicos.
fito e zooconvivialidade, interdependência evolutiva, cosmoética e biodiversidade. Então, nós vemos que todos os nossos convívios podem ter resultados positivos e evolutivos. Então, quem tiver interesse nesse assunto, podem fazer suas inscrições no telefone, a partir do telefone 45 3525 2652. Estão todos convidados. Obrigada. Olá a todos. O meu convite é para o ECP2 de Buenos Aires. É uma oportunidade de nós nos reunirmos, juntarmos as nossas energias, as melhores possíveis, para ajudarmos a fortalecer o holopensene da Conscienciologia na Argentina. Então, aguardo a todos. A gente gostaria de lembrar que as datas desse ECP2 são 26, 27 e 28 de outubro. E agora, no dia 26, agora de setembro, próximo, termina um prazo de inscrição promocional. Então, aquelas pessoas que estão confirmadas, nós pedimos que efetivem suas inscrições para não perder esse prazo promocional. Qualquer informação, vocês podem entrar em contato em qualquer centro educacional do IPC, em qualquer cidade do Brasil, ou aqui em Foz, no telefone 2102 1448. Obrigada. Boa tarde a todos. Estou aqui para, em nome do Centro Educacional de São Paulo, convidar os pesquisadores da projeção consciente para o curso de pesquisa teática da projeção consciente a ser realizado em 2 módulos. O primeiro módulo no campus de Saquarema, no período de 11 a 14 de outubro próximo. O segundo módulo no Centro Educacional de São Paulo, no período de 1 a 4 de novembro. Esse curso tem a proposta de escrever uma antologia sobre todos os experimentos. E estamos sendo acompanhados por um neurocientista que está querendo publicar um trabalho. Maiores informações pelo telefone 11 3287 9705, IPC São Paulo. Boa tarde a todos. O Colégio da Neuroconscienciologia convida para o neurodebate a partir do livro A Cientista que Curou o Próprio Cérebro, Liz Taylor, que vai ser realizado na OIC no próximo domingo, dia 30 de setembro, às 15 horas. E o sorteio realizado pela equipe do Tertuliário sorteou o livro, então, para Eduardo Plagassi. Ok, obrigada. Então, lembrando que o verbete de amanhã é o aporte tenepsológico da especialidade de tenepsologia da professora Cristina Nievas. Obrigada e boa tarde a todos.